Bom dia a todos. Quero saudar a todos os vereadores em nome do presidente da casa, o vereador Jobed, e aos demais que estão aqui na sessão da Câmara e todos os moradores aqui do município de Capuí. Atendendo ao ofício do vereador Cláudio Roberto, nós já estávamos fazendo um levantamento de toda a situação financeira e orçamentária do município de Capuí para uma futura prestação de contas junto à população. Mas como o vereador já fez o ofício pedindo a nossa presença aqui na sessão, nós optamos por fazer esse relatório parcial. Já que o ano não se encerrou, nós fizemos um breve relatório de receitas e despesas até o mês de outubro, considerando janeiro a outubro. Todos nós sabemos a situação que o país passa, situação financeira e econômica gravíssima, toda essa situação acarretada por um problema político. Só para os senhores terem ideia, ontem os municípios foram tomados por surpresa que a complementação do Fundeb de novembro e dezembro vai ser reduzida em 50%. O município de Capuí, essa complementação ela é em torno de uns 300 a 350 mil reais. O mês de novembro nós recebemos 120 mil reais. Então, assim, é complicado se fazer um planejamento financeiro, orçamentário dessa forma. Onde também os municípios, foi nessa mesma notícia, que foi há uns 15 dias atrás, foi dito aos municípios que ia se ter uma ajuda financeira, a qual Capuí ia receber 350 mil reais. Então, no momento que recebe 350, o governo vai e tira praticamente 150 mil no mês de novembro e 150 no mês de dezembro da complementação do Fundeb. Começando aqui pelas receitas, estava previsto para o município de Capuí um orçamento de arrecadar R$ 82.734.793,53. Até o mês de outubro, nós já arrecadamos 68,84% do total previsto. Isso equivale a R$ 56.955.900,21. Dificilmente, impossível, não conseguiremos arrecadar nem perto dos 82. Já fico muito feliz se chegarmos à casa dos 70 milhões. Como se deveu essa arrecadação até agora? As principais receitas. Como a maioria dos municípios, Capuí também é dependente do Fundo de Participação dos Municípios, recurso composto basicamente por imposto de renda e IPI. O FPM foi R$ 13.561.930,27. Isso equivale a 23,80%. O ICMS, R$ 9.941.941,65. Equivale a 17,46%. Logo que aqui cheguei, analisando as receitas e a despesa do município, até parabenizei pela importante arrecadação de ICMS aqui no município de Capuí. Os royalties do petróleo, R$ 6.059.661,10, 10,64%. O ISS, R$ 3.697.000. Fundeb, R$ 10.694.015, 12,50, 18,78%. E as demais receitas, R$ 7.740.342,72, dando um percentual de 13,59%. Como esse dinheiro foi aplicado por secretaria? Saúde, R$ 11.802.000. Aqui eu vou arredondar para ficar mais fácil o entendimento, equivalente a 21,50% do total gasto. Mas na frente eu vou falar que isso aqui não foi o aplicado de recurso próprio na saúde, tá? Aqui também está as despesas de capital que não entram nesse cálculo. Educação, R$ 16.829.000, 30,65%.
Se pegarmos saúde e educação, só aqui dá mais de 50% das despesas do município de Capuí. A gente que trabalha com municípios, a gente vem analisando essas situações, e isso não é só comum ao município de Capuí. Cada vez mais os recursos que se vêm para educação e saúde não pagam as despesas da saúde nem da educação. O Fundeb hoje, há alguns meses de 2017, se eu pegar o recurso do Fundeb, os 100%, 60 e 40, não paga a folha de professores do município de Capuí. Eu acho que isso em 2017 aconteceu, se não me falha a memória, Carmen pode me ajudar, pelos 3 meses essa situação ocorreu, onde se a gente pegasse todo o dinheiro do Fundeb e botasse na folha, nós não conseguimos pagar a folha dos professores. E da mesma forma a saúde. A saúde ela é cara, é uma situação que você não pode esperar, a educação ainda espera. O aluno pode ficar sem aula, pode até ficar sem merenda e voltar para casa. A saúde não. A saúde é ali, é imediatista e você tem que resolver na hora. Cada vez mais a União e o Estado mandam despesas que eram de obrigações dele para os municípios. E isso vai chegar um momento que não vai mais ter condições dos municípios arcar com isso. Inclusive, já existe um projeto no governo federal, que é a municipalização dos recursos. Esperamos que isso seja resolvido o mais breve possível, para os bens dos municípios e da população que neles residem. Fundo Municipal da Criança e Adolescente, R$ 3.000. Fundo Municipal da Assistência Social, R$ 1.657.000. Secretaria de Administração e Finanças, R$ 4.547.000. Secretaria de Turismo, R$ 813.000. Instituto Municipal de Fiscalização, R$ 250.000. Aqui o Instituto de Fiscalização do Meio Ambiente. Secretaria de Cultura, R$ 582.000. Secretaria de Governo, R$ 2.805.000. Controladoria e Ouvidoria, R$ 171.000. Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, Agricultura e Meio Ambiente e Pesca, R$ 778.000. Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, R$ 14.663.438. Aqui nós também tivemos o cuidado de explicar como que essas despesas foram realizadas dentro dessas secretarias, pelas principais. Pessoal em cargos sociais, a folha, né? R$ 27.373.208, R$ 27.373.208,85. Do total das despesas, isso equivale a 49,85%. Capuí não é diferente dos demais municípios, tanto do estado do Ceará como do país. Hoje, o que os municípios arrecadam, mais da metade é entregue à folha de pagamento e os encargos sociais. Não só os municípios, Estado e União também está nessa situação, né? Não é novidade que alguns estados hoje não conseguem mais pagar a sua folha em dia. Nós temos estados hoje no país com 3 salários atrasados. Municípios aqui vizinho a nosso com 3 meses de salário atrasado, tendo que, infelizmente, demitir. Combustível e manutenção de veículos, R$ 1.332.506, 2,43%. Despesas com assessorias, R$ 2.176.000, 3,97%. Investimentos realizados com recursos próprios, aqui tudo que foi empregue em construções e aquisição de bens, R$ 1.285.670, 2,34%. Tudo isso aqui com recursos do município. Lixo, R$ 2.817.000. E as demais despesas, R$ 19.919.000. Aqui está todas as despesas que não foram citadas, desde a aquisição da merenda, aquisição de medicamentos para o hospital, todas as demais despesas do município está dentro dos 19 milhões. Quanto o município empregou em educação e saúde com recurso próprio? A Constituição Federal fala que nós temos que gastar com educação no mínimo 25%,
e na saúde, no mínimo, 15% de recursos próprios. Na educação, nós gastamos até o mês de outubro 37,93%. Ou seja, nós tivemos um superávit de R$ 3.708.658 a mais do que a Constituição Federal fala. Isso representando em porcentagem dá 12,93% a mais. Isso aqui se explica aquela situação que eu falei há pouco em relação aos gastos do Fundeb, onde em alguns meses, se você somar 100%, se você pegar 100% da receita do Fundeb, em alguns meses não pagamos a folha. Saúde. A Constituição fala que temos que aplicar 15% e até outubro nós aplicamos 29,30% com saúde. 14% a mais do que a legislação manda, tendo um superávit de aplicação de R$ 4 milhões, né? Então, se pegarmos só o que aplicamos a mais na educação e na saúde, dá quase 10 milhões a mais do que a legislação fala. Despesa com pessoal. Aqui o gargalo de todas as administrações municipais hoje do Estado do Ceará. Segundo expectativa de um trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado, ao final de dezembro, mais de 80% dos municípios do Estado do Ceará terão seu gasto de pessoal extrapolado, onde a lei diz que você só pode gastar com pessoal 54% da sua receita corrente líquida arrecadada. Até outubro de 2017, o nosso gasto de pessoal deu 55,40% da receita corrente líquida, né? A administração, a partir desses dados, a administração tomou algumas medidas que todos são sabedores, que foi a redução dessa folha. A medida que é um cálculo inversamente proporcional. A folha continua no mesmo patamar e a receita ela vem decaindo. Para os senhores terem ideia, quando a gente estava fazendo esse trabalho aqui de achar o valor do gasto pessoal, nós tínhamos feito uma expectativa que o mês de novembro nós iríamos arrecadar de receita corrente líquida 5 milhões de reais. Acho que 5 milhões e 300 mil no cálculo que eu fiz, me baseando em novembro do ano passado, tirando a receita da repatriação, porque somos sabedores que esse ano não vai ter receita de repatriação. E, pasmem, em novembro entrou 4 milhões e 200 mil de receita no município de Capuí. Ademais, já para finalizando aqui parte da nossa fala, que aí logo após eu abro para algumas perguntas e quem quiser explicação em cima de algum desses dados aqui trago pela gente, a questão das dívidas de longo prazo do município de Capuí. Em 31 de dezembro, tínhamos uma dívida de R$ 31.639.431,11. Essa dívida, parcelamentos de INSS, PASEP, COGÉ, COELS e CAPREV e algumas com o SAI. Nós pagamos desse montante 2 milhões. Além disso, ainda teve uma inscrição. Isso aqui foi o que ficou registrado na contabilidade. Após isso, apareceram algumas, como COELS, por exemplo, de 2.412.000. Então, nós tivemos uma inscrição ainda de 2.950.000. Pagamos até outubro R$ 2.345.000 e um saldo devedor de R$ 32.245.031,96. Aqui só lembrando que são aquelas dívidas de longo prazo. Temos dívidas aqui com o INSS, por exemplo, de 20 anos o parcelamento. As dívidas de curto prazo, que são aquelas que temos que pagar durante o ano. O município recebeu, em 2016, ficou uma dívida de R$ 6.158.000. Pagamos R$ 8.896.000 e um saldo devedor. Ainda teve uma inscrição de 7 milhões. Essa inscrição é o que está empenhado a pagar do ano de 2017. E temos ainda um saldo devedor até outubro de R$ 4.285.000. Então, esses foram
um resumo breve da execução financeira e orçamentária do município de Capuí em 2017. Tá? Os municípios, como eu já falei, eles vivem numa situação complicada financeiramente. Cleito foi muito sabedor quando ele disse que o município não tem condição de sozinho fazer um paredão do porte lá na Praia de Barreira. O nosso amigo aqui que fez um questionamento também pedindo esse paredão, inclusive citou a situação do paredão da Redonda, que foi parado a obra. Só lembrando que esse paredão ele é todo feito com recursos da União, por mais que o município também tenha que entrar com a contrapartida. E ficou longe de entrar todo o recurso desse paredão lá da Redonda, em torno de 10 milhões de reais. Por isso que hoje a obra se encontra parada. Eu não sei, até porque esse recurso ele nem passa pela conta do município. Ele já vai direto União, empresa. A única coisa que sai é a contrapartida do município. Então, não sei nem lhe dizer quanto que foi repassado para essa empresa do paredão da Redonda. O que nós sabemos é que a União está atrasada com o repasse e, por isso, a empresa parou a obra. Certo? Nós temos que... Lacerda já até entrou em contato com os deputados aqui que representam o município de Capuí para que acelere essa questão dessa obra, porque nós somos sabedores da Maré de Janeiro. Quem acompanha o mar sabe que a Maré de Janeiro é das piores marés do ano. Então, é perigoso deixar o paredão da forma que está. Então, já deixo aqui aberto, passo a palavra para os vereadores, se quiser fazer algum questionamento, alguma dúvida em relação aos números aqui apresentados. Quero dizer que estarei sempre aberto para quando ser convocado para trazer a questão orçamentária e financeira do município, será um prazer a minha presença aqui nesta Câmara. Agradeço a sua vinda, Hélio, a esta casa, prestar os esclarecimentos, não a nós vereadores, mas o importante é a população do nosso município, ser conhecedora de todo o recurso que entra na prefeitura e para onde ele está sendo destinado, pois esse dinheiro é dinheiro do povo que tem que voltar em benefício para a população. Nesse momento, abrindo para as perguntas de 1 minuto, e passamos aqui ao vereador Cláudio, depois vereador Hélio, depois Cleito em seguida. Vereador Cláudio. Mais uma vez, bom dia, saudar as pessoas no plenário, na pessoa do meu primo Gédes, meu amigo Maílson, que está ali, agora nos assistindo. Eu queria primeiro agradecer a disponibilidade, não só do Helder, como também da equipe, da Carmen, né, que faz... Parabenizar você, Carmen, por ser uma filha de Capuí e hoje está à frente da Secretaria de Administração e Finanças desse município, uma pessoa de muita coragem. Eu parabenizo você diante de todos aqui. Eu fico muito feliz, vereadores, quando uma pessoa do município se capacita para assumir as funções maiores desse município. Então, parabenizo você e aos secretários do nosso município aqui, na pessoa da minha amiga Carmen, que está aqui hoje. Helder, eu queria só que você esclarecesse para os colegas aqui na casa, que durante algumas sessões nós fomos questionados pelo nobre colega vereador Sérgio Araújo, sobre gasto de combustíveis com carro que estavam parados, sem funcionar, e também gasto de combustível com carro, que ele não frisou qual o carro, eu investiguei apenas um e trouxe algumas respostas aqui para o nobre colega, de gastos excessivos de combustíveis. Queria dizer também, só para título de esclarecimento, Helder, que eu mostrei aqui que nós temos hoje 20 carros alugados, locados à Prefeitura de Capuí, e todos rodando, e ainda assim nós economizamos quase 462 mil reais, se não me falha a memória, né, com todos esses gastos que nós temos. Então, que fique claro, na sessão que nós fomos questionados enquanto líder do governo, nós respondemos, mas você, que tem muito mais técnica, tem muito mais dados numerários para dizer aqui para nós, eu gostaria que você esclarecesse aos colegas vereadores aqui presentes. Nobre vereador Cláudio, esse questionamento aí é muito pertinente, até porque nós fomos pegos de surpresa por essa fala do excelentíssimo vereador Sérgio, inclusive nos culpando
por essa situação, até falando na tribuna que o prefeito ia nos demitir por conta disso. Essas coisas, quando a gente vai falar sobre situações desse tipo, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque da forma que foi colocado aqui, é como se a equipe da contabilidade tivesse diretamente envolvida nessa situação. O senhor falou muito bem aí, parabenizando Carmen. Carmen é uma menina nova do município de Capuí, está realizando um belíssimo trabalho, tentando acertar sempre. E assim, quando eu falo isso, que a gente tem que ter cuidado, não é nem por mim. Por mais que eu não more aqui no Icapuí, mas eu ando há muitos anos aqui no município de Capuí. Minha família sempre passa férias aqui, eu tenho uma ligação muito forte com o município de Capuí. Eu me preocupo mais com as pessoas que trabalham com a gente, que estão envolvidos nesse trabalho, né? Até parabenizá-los pelo excelente trabalho, pelo comprometimento desse pessoal. Carol, Felipe, Janice, Arimateia, Antônio Luiz e Jaime e Wilton, que hoje fazem parte da minha equipe, do nosso escritório, que é a CASP Assessoria. Só explicando a situação. Controle de combustível de um município, ele não é feito pela contabilidade, ele não é de responsabilidade da contabilidade. Quando a nota fiscal chega na contabilidade, ela chega atestada pelo setor responsável. Eu, como contador do município, eu não tenho condições de saber qual carro está rodando, se aquele carro está rodando, quantos quilômetros ele fez, quantos litros ele pega, eu não tenho condições de fazer essa análise. Porque se assim fosse, eu também teria que fazer análise do medicamento que entra no hospital, da merenda escolar que entra na escola. Mas mesmo assim, eu tenho certeza absoluta que essa situação não ocorreu, que esse carro o carro que foi abastecido não estava parado no período, até porque quando a notícia chegou até mim, eu imediatamente liguei para o controlador e pedi que ele analisasse essa situação. Situação essa que foi analisada e logo, a princípio, descartada. Quero deixar aqui bem claro que nós, da contabilidade, nós vamos errar. Porque todo mundo é passivo de erro. Nós somos seres humanos. Então, nós vamos errar. Não estou dizendo aqui que nós não vamos errar, não. Agora, o nosso erro vai ser técnico. Jamais envolvido com situações como essa. Até porque são situações que não dependem da gente. Voltando aqui ao assunto, como eu expliquei, que na hora que eu soube a notícia, pedi que os responsáveis pelos setores fizessem o levantamento. De antemão, eles já me disseram que não aconteceu essa situação, desse carro estar parado e sendo abastecido, mas só uma informação. O que se foi economizado de combustível de um ano para o outro, de 400 e tantos mil reais aí, certo? Foi empregue na obra do posto de saúde da Redonda. Outra informação importante que temos que analisar. Esse ano, nós temos mais carros rodando e o combustível é o dobro do valor que era o ano passado. E mesmo assim, nós conseguimos economizar aí essa cifra, na qual foi investido uma das obras foi o posto de saúde da Redonda, nessa economia que teve em cima do combustível. Com a palavra para fazer a pergunta, o vereador Hélio. Quero dar um bom dia novamente. Assim, nós, vereadores, temos acompanhado e, de uma certa forma, eu e Sérgio, Felipe, conversando em relação à questão das assessorias. E esse número de 2 milhões e pouco com assessoria jurídica tem nos preocupado muito. Não só assessoria jurídica? Não, com todas as assessorias. Todas as assessorias. Quando eu coloco assessoria jurídica, porque é uma das que está envolvida no meio. Então, assim, você, para o povo, porque infelizmente também não está sendo transmitido, né? É o que a gente estava conversando antes aqui, que logo vai acontecer isso. Mas assim, para o povo de casa, teria como você fazer uma explanação dessa distribuição dessa assessoria, desses 2 milhões que está sendo gasto só com assessorias no município? Assim, quando a gente fala em 2 milhões, vem na cabeça, claro, o município de Capuí, do Porto de Capuí, um valor bem elevado. Vou tirar pela minha. Minha empresa hoje cobra R$45 mil para estar à frente da contabilidade do município de Capuí, tendo 2 funcionários aqui diuturnamente e minha presença semanalmente. Tá? Já teve uma economia de quando eu assumi para cá,
em torno de R$15.000. Por que esse valor tão elevado? Nós temos aqui a questão dos royalties de petróleo. Vou dar aqui só um exemplo. Só para o royalties de petróleo, tem uma assessoria que ganha mais de R$100.000. Por quê? Porque o valor dele é em cima do que arrecada, 180 mil. Então, se nós pegarmos 180 mil e multiplicar por 10, 20% do valor dos royalties. Então, só essa assessoria, se nós pegarmos e multiplicar por 10, já dá 1.800.000. Dessa assessoria necessária? Altamente necessária. É tanto que ela já vem, não foi criada esse ano, ela já vem de gestões passadas. Por que isso? Porque ela faz um trabalho para não deixar o valor dos royalties diminuir. Então, só com royalties, nós ganhamos mais de R$200.000 em trabalho feito por essa assessoria. Sim. Aí, dentro dessas assessorias, nós temos a assessoria contábil, a assessoria jurídica, a assessoria de controle interno. Temos uma assessoria que, próximo ano, acho que ela conclui o trabalho e não terá mais, que está fazendo um trabalho belíssimo aqui no município, que é uma assessoria de arquivo. Então, se os nobres vereadores quiserem conhecer o trabalho que está sendo feito por essa assessoria, podem ficar à vontade e lá ver o trabalho que está sendo feito. O que é esse trabalho? Pegar toda a documentação do município, catalogar, digitalizar e arquivar corretamente. Inclusive com bibliotecários envolvidos. Aqui o município de Capuí, como é um município que tem uma previdência própria, nós temos o costume de ver em outros municípios que quando um cidadão trabalhou a vida dele todinha e vai se aposentar, ele depende do parecer do tribunal. E por falta de uma documentação, às vezes o tribunal nega essa aposentadoria e esse cidadão tem que ir para a justiça, onde se demora 5, 10 anos para ele ter uma lei que já... para ele ter um benefício que a lei já lhe amparava. Por falta de documento, ele não consegue se aposentar. Então, por isso, esse montante de valores de assessoria aqui no município de Capuí. Vereador Cleiton. Agradeço ao presidente, qual eu saldo a população, todos os vereadores e a população aqui presente, secretário, os funcionários públicos. Está sendo transmitido via Facebook, né, pelo live da Câmara Municipal. Parabenizar primeiramente a vinda do El, da assessoria contábil, né, em qual uma das pessoas que eu admiro, que tem uma competência grande, tem mostrado, né, nas suas explicações. E assim, a gente fica e vê a questão dos gastos, Helder. O quanto, né, a educação ela suga hoje, né, de todos os recursos federais, até a gente vai ter um choque grande nessa questão da redução de quase 50%, 40 e poucos por cento, né, do Fundeb, que o governo federal vem fazendo, né, castrando esses programas, principalmente de recursos para essa parte que vem por município, tanto que está aí, a maior parte dos deputados tudo negociando com ele repasse, aprovar até uma lei para repassar alguns bilhões por município, se eu não me engano, 3 bilhões para ver se ajuda, né? Porque não está fácil. E aí a gente vê a dimensão, 30%, 20% para a educação, saúde 21%, acho que ultrapassa até o que é constitucional para, assim, o que é obrigatório, já está ultrapassando. E a gente vê que que foi determinado o orçamento que a gente aprovou em 2016, de 82 milhões, né, que falta 2 meses nessa base da arrecadação de 4 para 5 milhões, nós vamos ficar 10 milhões ou mais abaixo do que era arrecadado. Ou seja, muita coisa que se planejou em cima não vai poder estar obtendo. Talvez o município, não sei, vá até negativo, né? Então, assim, diante dessa questão, né, eu parabenizo essa sua explanação. E só que ainda não ficou claro, para se deixar aqui nessa casa, em janeiro até eu acho que março era outra empresa de contabilidade, mas se Vossa Excelência obteve em relação a alguns números de 2016, em referente à real dívida, ou se não teve dívida que o município recebeu, você teve acesso a reais número para a gente poder
Sim. Se houve realmente, porque se falado muito essa questão que houve um caixa, que houve e sim uma cor favorável. Então eu queria saber de você como contador da prefeitura se realmente foi repassado dívida ou foi passado o balancete favorável, ou seja, recurso. Vereador Cleiton, foi até um dos tópicos da nossa fala, foi a questão das dívidas a longo prazo. Não vou nem partir para de longo prazo, vou partir para as que o município tem que pagar até um ano, que é os restos a pagar. Em 2016 ficaram R$ 6.158.000 em 31 de dezembro de 2016. R$ 6.158.304,13 de dívidas de curto prazo, que é essa dívida, que eu tenho um ano para pagá-la. Resta a pagar. Aqui está a folha, está um combustível, está uma assessoria, as demais despesas. As dívidas de longo prazo, nós recebemos com valor de R$ 31.639.431,11. E isso registrado em balanço, registrado em contabilidade. Após que assumimos e fomos ver o município, quando essa gestão entrou, que foi começar a ver algumas situações, apareceram outras. Por exemplo, só da Coelce tinha uma dívida de R$ 2.412.903,54, que nem registrado na contabilidade estava. Essa daqui é de longo ainda. 412.903 dentro dos 31 milhões. Tá? Um parcelamento do ICAPREV também que teve que ser refeito, 537 mil. Então, só aí dá 537.553,34 reais, sendo mais exato. Fora os 31.639. Que essas... Não. Aí dá R$ 2.950.921,96. Então, você teria que somar os 31.639 com os 2.950, o que realmente é a dívida de longo prazo. Não dá 40 milhões, não, dá em torno de 35 milhões aqui. Certo? Desse valor, já foi até outubro, foi pago 2 milhões. A gente conseguiu abater alguma coisa dessa dívida no curto prazo? Pronto. Da dívida no longo prazo? Ou Não. aumentando? A dívida de longo prazo, nós pagamos R$ 2.345.321,11. A de curto prazo, nós pagamos R$ 8.896.192,14. Aqui tanto está os 7 milhões, os 6 milhões que ficou, como a realizada pela gestão de 2017. Exatamente. De curto prazo, até dezembro, até outubro, a gente tinha uma dívida de R$ 4.285.000. Certo? Isso entre dívida de 2016 e 2017. Secretário, pode ir. Vereador Sérgio Araújo. Pessoal, bom dia. Especial aí ao Helder, né, que é o coordenador de contabilidade. Deixa eu fazer aqui algumas considerações importantes, né, que porque essa questão de número, né, o povo que está em casa, às vezes eles não entendem bem, né, começa a questão numérica, o que é restos a pagar, o que é dívida de um ano para o outro, né, que dívidas são essas, porque os números muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Deixa eu fazer algumas considerações. Primeiro, eu não sei de onde veio essa conversa, Helder, que eu falei aqui que tinha um carro que estava parado e foi empenhado combustível nele. Não sei de onde veio, né? Porque eu não fiz uma denúncia aqui de carro que estava parado. Eu fiz uma denúncia de um carro, e aí se é problema da controladoria ou da contabilidade, eu não sei, é um problema da gestão, de um carro que
que rodou no segundo quadrimestre, e isso aí ninguém vai me demitir, porque eu tenho um relatório na minha mão. Vamos acabar com esse negócio aqui. Eu não sei de quem é a responsabilidade disso, né? E olha que eu, graças a Deus, conto, eu sei fazer bem. Está lá o relatório, né, da própria prefeitura. Um carro que rodou num quadrimestre R$ 4.856 litros. 4.856 litros. Eu não falei qual era esse carro. Eu disse até o líder do governo, que ele trouxe aqui, foi os números do Celta, velho. Não tem nada a ver com Celta, velho. Inclusive, ele me ajudou, que trouxe esse número, eu não vou mais pesquisar do Celta, né? Mas o que ficou lá, o que eu disse aqui, Helder, eu disse que não era de um carro que estava parado, não. Eu disse que era um carro que rodou 4.856 litros. Isso dá uma média de aproximadamente 1.200 litros mês. Fiz uma comparação ao trajeto de Fortaleza, que é 40 litros que se gasta para Fortaleza. Isso dá uma viagem todo dia. Só disse isso. Se o povo achou isso um absurdo, ou se alguém achou isso um absurdo, que eu também acho que esse carro não rodou todos os dias desse jeito, não é possível. Eu não falei qual era o carro. O pessoal foi que ficou aí, né, fazendo indagações, que carro era esse. Aí o vereador Cláudio trouxe aí a questão do Celta, eu não falei do Celta, começou a comparar com outro governo, que esse Celta gastou mais gasolina. Eu trouxe o número de um transporte, que está lá no relatório. Inclusive, nós vamos solicitar os outros relatórios, do primeiro quadrimestre e desse terceiro, que só sai no final do ano. Certo? Então, não citei. Outra coisa. Receita. Como eu não tenho ainda todas as informações, Helder, de receitas e despesa, eu tenho que ir atrás dos meios que eu tenho à disposição. Quais são? O portal da transparência, gestão transparente, que está lá. Até porque eu sei que a gestão está colocando essas informações lá, né? Então, hoje eu fui confirmar, né, eu sempre me preocupo o que é que está arrecadando, o que é que está gastando, o que foi pago da gestão passada, porque hoje é muita compreensão, aqui é todo mundo pedindo compreensão, porque a situação financeira está difícil, mas antes também a situação era difícil e não se tem compreensão, não. Era um bombardeio no ex-prefeito aqui, né, que era um negócio sério. E nós pedimos também compreensão, né, vereador? Eu não estava como vereador, estava mais como secretário, mas a situação era complicada. A situação do pessoal era complicada e continua. Então, de restos a pagar, o que está lá, Helder, o que está lá no sistema, restos a pagar, entenda quem está em casa, é aquele recurso que ficou de débito das gestões passadas, que tem que pagar o município. O município não quer saber quem é o prefeito, não. E só foi pago, está lá, 710 mil. Está lá no portal Gestão Transparente. Se está errado lá, ou se não colocaram ainda informações, está lá. Inclusive, eu vi hoje para dizer que eu não estou atualizado. 710 mil de um montante, a receita de 61.201.356,81 até o dia de hoje. Só foi pago 710 mil. Certo? Está lá. Eu estou me baseando no que eu tenho à minha exposição, que qualquer cidadão pode ter. Né? Então, esses são números que estão lá. E outra coisa, tem lá liquidado, entenda, são aquelas despesas de anos anteriores, que foram liquidadas, então o município tem a obrigação de pagar. Tem lá liquidado R$ 12.437.757. Está lá no sistema, no portal da transparência. E só foi pago 710 mil. Isso dá a cerca de 1% do que foi arrecadado. Então, a gestão passada, em termos financeiros, não comprometeu ainda, se tem esse rombo aí que todo mundo fala, ainda não comprometeu de fato, porque a gestão não pagou ainda valores consideráveis da gestão passada. Isso quer dizer o quê? Agora eu quero dizer a vocês, eu já fui governo, até conversei com o prefeito todo dia. Eu compreendo que o momento não é fácil. Mas são os ônus. Eu disse a ele, é os ônus e o bônus de ser prefeito. Todos vão passar por essa dificuldade, principalmente com a gestão do governo federal que aí está. Então, eu faço essas considerações e fazendo também essa ratificação em algumas informações sobre combustível, que eu não falei que tinha transporte parado, gastando aí 4.800 litros de combustível. Ok? Obrigado pelas informações. Só respondendo aqui ao vereador Sérgio, tá?
na questão, adentrando nos números. Os 61, os 58 que eu falei, vereador, é até outubro. Os 56, deixei claro que é até outubro. Os 61 o senhor está pagando pelo portal da transparência até hoje. Certo. Exatamente. Referente aos restos a pagar, se o senhor quiser, depois a gente lhe manda o relatório de todos os restos a pagar pagos dessa gestão de 2017, que vai corroborar com os valores que eu estou dizendo, que é 2.345.000. O que pode estar acontecendo é que o senhor deve estar olhando no portal da transparência apenas em um local e está esquecendo de olhar os outros. Mas, assim, eu me comprometo com Vossa Excelência de encaminhar para cá tudo que foi pago de restos a pagar em 2017. Não só de restos a pagar, que é despesa de curto prazo, como o senhor mesmo explicou, mas também os parcelamentos de longo prazo. Nós temos que levar em consideração os parcelamentos também. O parcelamento de 2 milhões, que foi feito com Coels, que isso já foi pago alguns valores. Parcelamentos do SAI, que também já foi pago. Né? Parcelamentos aqui do ICAPREV, que já foram pagos. E alguns outros parcelamentos. Né? Só para vocês terem noção da situação, já que o vereador comparou uma gestão com outra, quando essa gestão assumiu o município, SAI do Icapuí, eu posso dizer que ele estava quebrado. Quebrado. Só apenas 10% das casas do município de Icapuí, inclusive os órgãos públicos, tinham medidores. O SAI de Icapuí se encontrava numa situação que até arrecadar dinheiro em caixa, o SAI arrecadava. Situação essa que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará já tinha proibido há 20 anos atrás. Eu não sabia mais nem que tinha algum órgão funcionando dessa maneira. Então, assim, são essas situações, essas pequenas situações que levam um município a chegar numa dívida como essa que foi assumido pela gestão de 2017. Vereador Cláudio Roberto. Eu queria só questão de ordem. Como nós vamos poder fazer a réplica, a tréplica, né? Como é que não vamos fazer? Poder, porque não, ficou Cleito aquela hora e depois... ele vai se eu queria pronunciar. só completar aqui uma pergunta para ele, porque algumas pessoas estão perguntando. Mas agora não tem mais, não. Tudo bem, mas... 5 minutos. Então ninguém vai falar mais, né, presidente? Vai, vereador Cláudio. Só o vereador Cláudio que não escreveu ainda. Ok. Senhor presidente, bom dia mais uma vez, né? Eu queria só, em relação ao que o nobre colega Sérgio falou, que ainda em relação ao assunto combustível, carros, gastos, etc. Eu tenho relatórios aqui que eu não divulguei nessa casa, até porque eu fiz parte do governo anterior durante 3 anos e meio. E eu soube essa semana, eu queria deixar registrado aqui, eu estou transmitindo ao vivo para as pessoas que acompanham o nosso mandato, que eu tenho um respeito grande ao ex-prefeito Jerônimo. É meu amigo pessoal. E foram dizer a ele que eu estava investigando a gestão dele. Prefeito, eu queria dizer para o senhor, ex-prefeito, meu amigo Jerônimo Felipe Reis de Souza, eu não estou investigando ninguém. Eu apenas, o colega Sérgio, que é da oposição aqui nessa casa, me instigou, e na função que estou hoje como líder do governo, eu tenho obrigação e dever de respondê-lo. Nada mais fiz do que isso. Eu tenho relatórios aqui em minhas mãos de carros parados há alguns anos que consumiu em 2016. Eu só queria frisar isso de novo. Foi do prefeito Gerando? Foi. Talvez ele nem saiba disso, presidente. E eu tenho quase certeza absoluta que ele não sabe disso. Aqui é coisa de assessorias que fizeram esses gastos. Por exemplo, que eu frisei aqui foi aquela Kia besta, né? Que está... quando Gerando ganhou na eleição suplementar, eu pessoalmente fui a Mossoró, doutor Osmar assumiu a saúde, quando o doutor Osmar assumiu, me chamou para lá, fui a Mossoró, trouxe o Troller e aquela besta, que é besta. Então, 5 anos de Jerônimo e mais 11 meses nossos, tá lá parado, e ela consumiu em 2016. Não tem justificativa. Não tem justificativa, eu não estou investigando ninguém, está aqui. Ela consumiu R$ 16.262,41. Tenho plena absoluta certeza, Helder, que Jerônimo não sabe disso. Não sabe. Tem outro carro, uma ambulância doblou que está ali os pedaços. Sabe quanto ela consumiu? Em 2016, R$ 28.536. É só isso que eu quero dizer e deixar claro.
para que as pessoas que estão em casa nos ouvindo através do nosso Facebook, do Facebook aqui da casa, não achem que tem alguma coisa pessoal. Aqui nós apenas estamos falando de números porque fomos instigados. Não tenho nada contra Jerônimo e muito menos contra o professor Sérgio, que nós somos amigos pessoais, né? Temos muita coisa em comum durante essa nossa passagem aqui na Terra, ele sabe muito bem disso. Então eu queria deixar claro, Helder, é mais um registro, não é nem um questionamento com Vossa Senhoria que está aqui hoje prestando esse esclarecimento a nós, mas, e vou até frisar aqui, presidente, para encerrar minha participação, que eu estou muito triste por não estar sendo transmitido para a população de Capuí, que é para todos saberem dos números. Não estamos aqui escondendo nada de ninguém, não. Estamos aqui apenas representando o nosso povo. Muito obrigado. Vereador Cláudio, assim, os números, eles não são mais escondidos, como o próprio vereador Sérgio falou. Hoje, a população tem acesso aos números diariamente. Vereador Sérgio, quando eu falei que Vossa Excelência pedi um pouco mais de precaução quando o senhor fosse falar que a culpa é de fulano ou de cicrano, é por conta de uma situação dessa. Eu não sei nem quem era a assessoria de controle interno que fazia em 2016 no município de Capuí. Conheço, sim, a equipe da contabilidade da gestão passada, inclusive uma excelente equipe, uma das melhores contadoras públicas do estado do Ceará, que é a dona Olga. Mas uma situação dessa aí, quando eu peço que analise com mais cuidado, isso aí, brutalmente, a gente olhando os números, vereador Cláudio, isso pode ter sido simplesmente um erro. Uma placa de um carro, era para eu ter colocado a placa de um carro, eu coloquei outra. Então, assim, é uma coisa que tem que se analisar? Tem, mas tem que ser analisado com cuidado. Antes de dizer que houve o problema e que a culpa é de A, B ou C. Ainda nas perguntas, vereadora Érica. Quero aqui cumprimentar, dar meu bom dia a Helder, né, diante de todos, né, que nos acompanham, né, através do Facebook, que infelizmente hoje a rádio não está transmitindo. Mas assim, minha pergunta aqui, até eu já o fiz, mas eu queria deixar registrado, Helder, em cima do percentual que hoje está a nossa folha, né, dos servidores. Essa é uma das perguntas. Outra colocação é a respeito, creio eu que você sabe que no início do ano foi feito um recadastramento, né, de funcionários que não estão no nosso município, né, e hoje, assim, em cima do percentual que hoje se encontra a nossa folha, creio que da sua relação com o prefeito, né, qual o posicionamento em cima desses relatórios de funcionários, vários funcionários que não estão no nosso município, que estão em folha e que alguns têm convênios e outros não, em cima de alguns que eu estava olhando, né? E em cima disso, desses funcionários e pelo custo que hoje a receita do nosso município se encontra dessa redução, né? Qual a atitude a ser tomada breve ao próximo ano, porque esse ano já está finalizando, porque nós sabemos que a nossa folha, além de pessoas que não estão no nosso município, existem muitos cargos de remanejamento, como, por exemplo, digamos aqui, por exemplo, de um professor que sai da sua sala de aula, né, efetivo, ele vai para um cargo comissionado e se sabe que para substituir esse professor vai ter um aumento em cima da folha, porque vai ter que colocar outro professor de serviço prestado, seja lá do que for. Em cima desse percentual é o que eu quero, assim, um esclarecimento do que vai ser tomado, né, para 2018, que já estamos finalizando, porque o povo, né, almeja informações, porque só esse ano houve várias demissões de contratação de serviço prestado e quem sofre é a sociedade de Capuí, porque se planeja financeiramente de um salário que recebia e Capuí já sofre na questão financeira por não ter um banco, por não ter empresas, e a luz desse povo
era ao menos um emprego, né, na prefeitura, como já havia sido colocado, mas na folha de pagamento e prestando os serviços na prefeitura de Capuí. E em cima desse problema da folha e da queda de receita, bem como o prefeito fala, qual o posicionamento em cima dessas questões aqui, eu qual coloquei, e friso que deixe informado a questão do percentual que hoje se encontra e qual a solução para que 2018 não venha passar pelo mesmo problema que em 2017 ocorreu. Já respondendo a Vossa Excelência, vereadora. Primeiro, quanto ao gasto pessoal, até o mês de outubro, que é os dados que nós já temos fechados, consolidados, esse gasto pessoal está em 55,40% da receita corrente líquida, ou seja, 1,40% a mais do que a legislação fala, que é 54%. A senhora perguntou quais as atitudes estão sendo tomadas para voltar para dentro do percentual. Nossa primeira atitude, infelizmente, é a redução de salário, de aqueles que podem mexer, gratificações, representações. Hoje eu cheguei cedo no município e quando eu ia estacionando o carro, o secretário de Educação já me pegou pelo braço e me puxou para a Educação, para me entregar um relatório da redução da folha comparando com outubro e a folha de novembro. Só na Educação, tirando entre cortes e reduções, deu R$ 92.611,98. Tá? Isso, números brutos, sem contar aqui ainda os encargos sociais. Então, assim, nós estamos fazendo, desde que eu cheguei aqui ao município, está sendo feita uma análise minuciosa da folha de pagamento de Capuí. Pessoas com gratificações que não era para estar, pessoas com hora extras que não era para ter, e situações pontuais como essas aí que a senhora mencionou. Tá? Assim, isso é um trabalho diuturnamente, desde o dia que eu cheguei aqui, eu até reclamo, a gente não tem feito outra coisa a não ser a análise da folha. Porque, infelizmente, o momento, ele obriga a isso. Na hora que eu tenho um planejamento de receita, que essa receita não se cumpriu, e a minha folha só tende a aumentar, não tem outra saída. É reduzir essa folha. E a senhora tem toda a razão quando a senhora fala que demitir é complicado porque as pessoas dependem única e exclusivamente desse salário. E a senhora ainda esqueceu de falar da situação da pesca da lagosta, né, que a cada ano que se passa, infelizmente, tem decaído. Né? Então, isso é uma situação que atinge mais ainda a economia do nosso município. Para 2018, o que é que a administração vai fazer? Até isso eu já expliquei para o secretário, expliquei para a Lacerda. Nós vamos pegar a receita corrente líquida de 2017 e vamos entregar para eles. O pessoal está aqui. Deu 10 milhões. Nós só podemos gastar com o pessoal 54% desses 10 milhões. Helder, você vai se basear em 2017? Vou. Por quê? Se nós pegarmos os últimos 10 anos do Icapuí, nenhum ano foi menor do que o anterior. Porque o problema ele não é o aumento da receita, a diminuição da receita. Se a gente pegarmos números brutos, a receita não tem caído. O que acontece é que a despesa aumenta mais do que a receita. Vamos pegar aqui só o aumento de salário. Não vou nem levar em consideração aqui um problema que o município de Capuí tem e que tem que enfrentar isso de frente, porque senão, daqui a 4 anos, essa folha não paga mais nem os efetivos, que é o PCCR de Capuí. Certo? Isso aí é um problema que essa administração está enfrentando e que as futuras administrações vão enfrentar e cada ano que passa piora, que é o PCCR da forma que ele foi feito. Nós temos funcionários aqui, se é legal, se não é, nós temos funcionários com salários aqui totalmente fora da realidade do município do Poste de Capuí. Então a gente tem que, pelo menos, sanar essas situações. A gente estava no encontro, segunda e terça-feira. Sim. Sim. Eu estava num encontro, num treinamento, segunda e terça-feira, e chegou uma pessoa me contando uma história, soube que eu estava à frente da contabilidade de Capuí, e me contou uma história que tinha aqui um certo profissional, que ele já tinha entregue o cargo. Porque o salário não era o que ele pensava, um funcionário efetivo, ele já tinha entregue o cargo.
E quando veio o PCCR, ele, opa, eu vou ganhar bem parecido com o médico. Aí pediu para voltar. Não que não seja justo. Pela função dele, eu acho que é até justo. Mas nós não podemos ter um funcionário recebendo um salário onde o município não suporte financeiramente. Nós temos que ter salários pagos em dias e que o município consiga pagar aqueles salários. Então, assim, o PCCR daqui de Capuí é uma situação muito preocupante. Né? Só por questão de ordens, que eu não tive acesso à questão do decreto, Helder, em relação à redução dos salários, eu queria que só você deixasse frisado que alguns servidores me pediram para falar e pediu até a mim uma explicação sobre o porquê que foi publicado em cima de um decreto porque tem critérios para que haja essa atitude, né? E tem que ser um critério muito, não apenas de redução de receita, creio eu, mas assim, só por questão de título de esclarecimento para os servidores, que muitos questionam a questão dessa redução de trabalho, porque tem que ter os critérios, e eu não tive o acesso a esse decreto, eu queria só a exposição aqui no plenário da casa. Pronto, vereadora, só para a senhora ter noção, ontem eu estava no município, um poste pequeno, e nós entramos em reunião 13h, e 19h nós ainda estávamos em reunião. Mesma situação, folha, gasto de pessoal extrapolado. O que foi que nós fizemos? Demissão. Aí, qual critério vamos utilizar? Critério, infelizmente, é o financeiro. Demitimos ontem nesse município perto de 300 pessoas. Ontem. Mas não é o município de Capuí, calma. Isso eu estou dando exemplo de um município. Eu estou dando um exemplo de um município a qual eu também dou assessoria. Um município de menor porte que Capuí ainda, e teve que tomar essa decisão. Aí você perguntou, Helder, qual o critério do decreto? Nós tentamos se basear pelo decreto da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que é que a lei diz? Extrapolou o limite de 54%, tem que reduzir gratificações, representações, hora extras, e vem descendo, até chegar ao ponto da administração, permitir a administração a botar um cargo efetivo, fazer a demissão de um funcionário efetivo. Então, assim, foi esse o critério utilizado nesse decreto. Outro critério utilizado, além de reduzir, não criar mais despesa com o pessoal, até que se volte ao limite de 54%. Mas, assim, não fixa muito bem na minha cabeça, assim, a questão, se hoje está com 55, vira 40%, certo? Hoje há essa redução em gratificações e representações. Até quando? Porque logo esse decreto vai ser finalizado. Entendeu? E vai voltar o mesmo problema. Tá entendendo? É isso que eu estava querendo que esclarecesse, porque janeiro tem um decreto, é momentâneo, mas vai voltar o percentual normal. Porque foi votado nesta casa um projeto que atualiza, digamos assim, os salários de cargos comissionados muito bem pagos aqui em Capuí, pelo contrário de outros municípios, né? E que a minha preocupação é essa. Hoje existe serviço prestado, mas esse decreto é momentâneo. Tá entendendo? Esse esclarecimento que eu queria que desse à população, porque logo vai ter uma demissão, ou então vai ter que ser votado um novo projeto aqui na Câmara, porque a receita de Capuí não vai comportar. E a necessidade existe. Foi demitido técnicos de enfermagem, coisas que são funcionários de um salário, Felipe, é essencial para se acontecer. A minha preocupação é essa, dentre outros. Exatamente. Ou então implantar um novo projeto aqui, através dessa casa, para que haja o favorecimento, né, da sociedade em vista os serviços prestados no município de Capuí, porque logo isso vai acabar e vai formar o mesmo problema, no meu consentimento.
Assim, esse decreto, nós não podemos baixar um decreto desse de redução e dizer que ele não tem fim. Ele tem que ter um prazo de início e fim. A senhora muito bem questionou. Após o decreto, aí nós vamos fazer um novo estudo da Receita, aí nós já vamos estar no final do ano, eu sei quanto realmente entrou em 2017, tem um valor da Receita Corrente Líquida, né? E tem como eu falei aqui, tem como demonstrar para o prefeito e para os secretários que a Receita Corrente Líquida de 2017, por exemplo, foi 10 milhões. E que nós não podemos ultrapassar destes 10 milhões 54%. Aí voltamos àquela situação. Serviços essenciais vão ser afetados? É claro que vão. Não tem como, no município de Capuí, eu demitir uma leva de pessoas e não ter um serviço essencial comprometido. Como a senhora falou, um técnico de enfermagem. Com toda certeza, o serviço que esse profissional vai deixar de prestar, ele vai afetar a população. Também partir para um cálculo atuarial junto à SPCCR, né, e, infelizmente, fazer revisão. Já mandamos um projeto, a senhora bem falou, no começo do ano veio um projeto alterando a estrutura administrativa, nós já mandamos outro, corrigindo alguns salários, algumas situações, extinguindo alguns cargos, para evitar que essa despesa com o pessoal ela deixe de aumentar, certo? Cargos esses que nem estavam ocupados, nós extinguimos, e assim, é um trabalho diuturnamente, esse trabalho, como bem a senhora falou, não para em dezembro não. Nós estamos acompanhando mês a mês o gasto pessoal do município de Capuí, tanto a receita como a despesa. No momento que a receita diminui, que esse ano foi drástico a diminuição, né, você tem que tomar algumas atitudes para que não extrapole esse limite. Vereador Felipe Maia. Bom dia, entrando aí já para boa tarde a todos os vereadores mais uma vez. Eu acho, sabe, Helder, que é cortar na carne mesmo, sabe? Porque a gente vê essa situação financeira, econômica, administrativa que o Brasil vive, o Brasil, né? E eu noto, sinceramente falando, algumas ações antipopulares, né, do gestor, e a gente acredita que sejam louváveis para a administração pública, não resta dúvida. Não são todos os gestores que fazem isso acontecer pela questão de coragem, pela questão direta, que você bate de frente com a população, porque você faz a demissão, faz exonerações, baixa cargo. Mas o que a vereadora Érica coloca é muito pertinente pela questão momentânea de qualquer decreto possível e a questão futura de qualquer ação dessa do plano de cargos e carreiras, né, de tomar uma decisão dessa, de voltar para a Câmara e a gente ter que voltar, que baixa salário, vai ter um cálculo atuarial, né? E isso, eu acredito, sabe, que Capuí, a nossa cidade, ganhou muito com isso, né? Essa valorização dos profissionais, valorização dos funcionários, não resta dúvida, isso é um passo importantíssimo. Onde eu quero chegar com isso? Eu coloco isso pela situação do Brasil, que não acompanhou essa mesma valorização, vereador Cleito, que Capuí teve com seus profissionais. E aí, mais uma vez, eu volto para a pessoa do prefeito, que vai ter que tomar essa medida antipopular, mais uma vez. Então, assim, eu não estou criticando, nem estou elogiando, estou sendo realista do gargalo e da dificuldade que é ser gestor, que é gerir uma cidade. Digo isso abordando, e hoje a gente vê aqui, nós somos aqui, na grande maioria, vereadores já de reeleição, né? Tirando os que estão presentes aqui, só Sérgio e o vereador Cláudio, que estão no primeiro mandato. Mas você disse um número importantíssimo, que eu anotei aqui, a questão da valorização que está sendo, não é nem valorização, o que está sendo investido
ou na prevenção da nossa saúde, né? Você está colocando 29,30%, né, da saúde, que é a base é 15%, né? Você está colocando quase que o dobro para dar de conta. E ainda não dá, é isso que eu vou dizer. E ainda não dá, porque é uma estimativa na saúde que ninguém sabe quem é que vai adoecer. Quando é que ninguém sabe quem é que vai adoecer? Se todo mês vai adoecer 10 pessoas, ninguém tem como medir isso. Ou 300. Então, assim, finalizando, presidente, eu quero parabenizar a sua vinda aqui. A gente já esteve aqui, né, junto em outro momento. Eu não peguei, né, como o meu companheiro de partido, Sérgio Araújo, meu companheiro de partido, Hélio, coisas mais minuciosas quanto à questão, para me indagar aqui. Eu sou realista nessa questão, nem sabia que Vossa Senhoria vinha, mas assim, eu quero ser realista para a população e dizer a dificuldade que aí, quando eu era a situação, eu dizia aqui, e todo mundo dizia, não é falta de planejamento, é falta de compromisso, é falta de responsabilidade. Eu disse, pessoal, não é assim, vamos ter paciência, é assim. Aí está aí. É o que Vossa Senhoria e a maioria dos vereadores aqui estão dizendo o que eu dizia. Porque eu já tinha sido oposição na época do ex-prefeito Moedilson e via o que deixava de ser feito, via o que deixava financeiramente, administrativamente, economicamente, deixava de acontecer no governo. E eu via também aquela situação que a gente olhava para o céu, para as estrelas, e via que não tinha o que fazer se não cortar na carne. Então, para finalizar, são essas questões que eu abordo e que o prefeito aí tem uma batata quente, está assando, está quase torrando e não vai deixar de assar e queimar a mão dele por muito tempo, se não houver uma medida drástica e direta nessa questão. Então, agradecer sua presença aqui e obrigado. Só comentando sua fala, vereador, eu comparo muito os orçamentos dos municípios com os nossos orçamentos. Então, até a vereadora Érica me questionou, o que é que vai ser feito em 2018? Tem que simplesmente ser feito um estudo da receita. Nós temos 10 milhões. Nós vamos planejar a nossa despesa em 10 milhões. Nós temos um hospital, se ele funcionar 24 horas e nós só podemos manter ele 12 horas, infelizmente ele só vai poder ser mantido 12 horas. Se nós temos 10 postos de saúde e nós só podemos ter 7, nós só vamos poder ter 7. Não adianta nós termos 8, 9, 10 e não pagarmos. Não temos como pagar o posto de saúde para manter, nem para mantê-lo. Porque eu estou só criando um problema para o futuro do município de Capuí. Se a gente tem 20 escolas e nós só podemos ter 10, nós vamos só poder botar para funcionar 10. Lamentavelmente, infelizmente, como você bem falou, é a situação que o país passa no momento. Então essa conta dos municípios, ela é muito fácil, é igual a nossa. Meu irmão, se eu só posso andar de Voyage, eu não posso querer andar de Hilux, porque uma hora a conta não vai mais fechar. Tá? Assim, já não sei se tem mais algum vereador inscrito para questionar, se tiver, eu estou à disposição. Nossa intenção é fazer uma reunião onde nós tivermos todos os números fechados de 2017, uma prestação de contas, não só para os vereadores, mas para a população também. Levar esses números, não os números brutos, como eu trouxe aqui, até porque não adianta eu levar uma informação que a população não entenda. Nós vamos, nossa ideia levarmos para a população de uma forma diferenciada. Tá? A questão da prestação de contas ainda tem que ver com Carmen como é que vai ser esse trabalho. Deve ser lá para meio do mês de janeiro, para o final, essa prestação de contas, até que é o tempo que nós vamos ter o balanço fechado, todos os números fechados de 2017. Estaremos voltando aqui à Câmara para fazer também essa prestação de contas aqui e para a população. Estamos à disposição, enquanto nós estivermos à frente da contabilidade do município de Capuí, nós estamos à disposição dos vereadores. Seja qualquer informação, claro, informação dessas que esteja no nosso poder. Informação contábil, financeira e orçamentária. Não só os vereadores, nós já tivemos
situações que eu pude me reunir com os conselheiros, tanto da saúde e da educação, e também me coloquei à disposição para eles. Na oportunidade do plano plurianual, que nós fizemos uma audiência pública exclusiva com os conselheiros, nós já nos colocamos à disposição. Então, agradeço a oportunidade dada e estou à disposição. Helder, eu queria, aqui antes de encerrar, agradecer sua presença, aqui dizer que esta casa sempre estará de portas abertas para recebê-lo, toda a equipe, seja você, ou seja o Jaime, a Carmen Júlia, a Secretaria de Finanças, todo o corpo da Prefeitura Municipal e quem presta serviço a ela. Estamos aqui de portas abertas para ser prestado esclarecimento, não a nós, vereadores, mas principalmente à população. Infelizmente, hoje foi um dia o qual a FM Educativa não está transmitindo a sessão, qual seria muito importante para estar levando essa sua palavra, suas respostas, as perguntas dos vereadores, para que a população esteja sabendo, seja conhecedora de todo o recurso que entra na Prefeitura Municipal de Capuí e todo o recurso que está sendo destinado, para onde está sendo destinado, o dinheiro que sobra, se está faltando dinheiro, onde é que a Prefeitura está investindo, onde está deixando de investir. Então isso é muito importante, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo e o povo necessita saber para onde está indo. Então, desde já agradeço e dizer que as portas desta casa sempre estarão de portas abertas para recebê-los, para que esse esclarecimento seja prestado à população do nosso município. Desde já, muito obrigado.